De Marias, moda religiosa. Maria Mineira Naê, água time do clã de Daomé, que à luz dos seus voduns existia em rituais de fé, mas acusada no reino um dia, escravizada por feitiçaria, disse o vodum que o seu culto no novo mundo renasceria. Vai seguindo o seu destino, vai seguindo o seu destino, de lá pra cá, sob as ondas do mar. O seu corpo é que padece, sua alma faz a prece pro seu povo encontrar. Chegou nessa terra santa, Bahia, de uma nação nagô, e através dos orixás o rumo do seu povo encontrou. E foi assim que Nagatime, essa grande rainha, chegando na Bahia, se organizou em luta pela independência da Bahia. Muito bem, bem-vindos de volta à Reconnect. Vamos falar sobre isso agora. Olha, primeiro eu queria agradecer aqui especialmente, Patrícia, algumas pessoas, por intermédio de suas empresas, eles se abriram para o programa Reconnect e nos apoiam culturalmente. Então, não poderia deixar de agradecer aqui o pessoal da Topázio Colchões, uma fábrica de colchões massa, que está nas melhores lojas da sua cidade, está no Brasil inteiro. Queria agradecer também o pessoal da De Marias, que é moda religiosa. Então, se você é candomblessista, umbandista ou gosta simplesmente da moda religiosa afro-brasileira, procura o pessoal da De Marias, é excelente. Queria agradecer a Roque, que é acessórios femininos, faz bolsas fantásticas. E queria agradecer aqui também os nossos amigos da Casa Xangô, uma casa de artigos religiosos aqui em Fortaleza. Então, muito obrigado, meus amigos, obrigado por todo o apoio que vocês dão aqui à Reconnect, por acreditar em um programa laico, plural, né? E livre de preconceitos. Livre de preconceitos. E é importante falar também, Bernardo, caso você também queira nos apoiar culturalmente, entre em contato com a gente nas nossas redes sociais. É muito importante para a gente continuar fazendo essa reconexão, e essa reconexão é nossa, livre, plural e necessária. Então, entre em contato com a gente nas redes sociais, caso você também queira nos apoiar culturalmente. E lembrando, né, Alberto, nossas redes sociais, aqui vai aparecer aqui a nossa página, aqui, nosso perfil no Instagram e no Facebook, tá? Então, lá tem muita coisa bacana. Tem o Você Sabia, que são curiosidades sobre o mundo espiritualista. Tem o Reconnect News, que a nossa edição aqui fica pirada toda hora procurando notícias sobre o mundo espiritualista, sobre todas as religiões, tudo que acontece sobre o mundo da espiritualidade no mundo inteiro, eles estão separando lá para mostrar para vocês. Então, tem o Reconnect News, tem o Você Sabia, então tem muita coisa bacana além do programa. Então, se você também quer assistir o nosso programa, mas não gosta da nossa carinha bonitinha, não quer ficar tendo esse desprazer de olhar para o Roberto, por exemplo, então a gente pensou em você, que tem bom gosto, e extraiu o áudio de todos os programas e montou nosso podcast, que é o Reconnectcast. Então, todos os programas que você vê no nosso canal do YouTube, que você assiste aqui na TVC, canal 5.1 HD, aqui afiliado da TV Cultura, a gente extrai o áudio de todos os programas e coloca no Reconnectcast.
disponível na plataforma Deezer e Spotify, para você ouvir quantas vezes quiser, aonde quiser, em qualquer parte do mundo. Então você não fica sem sua reconexão de jeito nenhum, que a gente não deixa, né? Aqui, como você sabe, Patrícia Adjoquet. Então, Patrícia, agora sim, agora eu quero falar, eu quero descobrir quem é essa maravilhosa Nagotimé. Quem foi ela? Nagotimé foi essa grande mulher que dominava os segredos dos antepassados da sua família, da sua região, como muitas mulheres sempre dominaram, por isso que o papel da mulher é fundante. Então, para tomar seu reinado, como ela tinha grande prestígio, respeito, então, naquele período, criaram uma fake news contra ela. Né? Inventaram uma mentira. Por isso que a história diz, né, acusada injustamente, acusada de bruxaria, de ser uma feiticeira errante, e isso justificou diante do povo uma deportação. Ela foi deportada com sua corte para o Brasil, para o Novo Mundo, que ainda não tinha esse nome Brasil, né? Isso tudo, né, Patrícia, por conta do... Desculpa se eu estiver errado, tá? Porque quem entende do livro é você. Mas, assim, isso tudo porque o rei Agonglô, não é isso? Ele tinha um sucessor da primeira esposa, me corrija se eu estiver errado, da primeira esposa, que é o Adadozan, né? Não é isso? Adadozan. Eu adoro esses nomes. E aí, com o rei, ele escolheu Gezo, né, que era o filho mais novo, que não tinha, teoricamente, direito ao reino. E Adadozano, com a morte do rei Agonglô, ele não queria que o Gezo assumisse o reinado. Era isso mesmo. Na verdade, ele queria atingir era o Gezo, não era, na verdade, a Gotimé, né? Na verdade, ele queria assumir o poder. E como o pai tinha indicado o filho mais novo, e pela lei, as leis organizativas, quem teria que assumir era o filho mais velho, que era Adadozan. Mas ele era conhecido por ser cruel, então o pai acreditava que o filho mais novo seria mais indicado. E assim, historicamente, mitologicamente, dizem que foi o próprio Ifá, o adivinho, né? O oráculo que diz Gezo. Então, para isso não acontecer, ele deportou a mãe de Gezo, que era o símbolo referência, e o menino ficou sob sua tutela lá no Daomé. Gezo se une com o brasileiro, que depois levou o título de Xaxá. E eles tramam uma retomada do poder. Né? Isso são fatos históricos. E retomam o poder e ele passa a ser novamente príncipe, na sequência rei. Né? E assume o poder, considera o trono amaldiçoado e manda o trono para o Brasil. Eu não queria mais ver aquele símbolo, que era a guerra pelo aquele trono, pelo aquele poder representativo. E o trono estava no Rio de Janeiro, no museu, e foi queimado no incêndio que houve recentemente. Né? Enquanto isso, Nagotimé está no Brasil sem saber o que se passa do lado de lá. Ela não sabia que o filho tinha tomado poder. Né? E aqui ela se liga a outras pessoas. Quem fala muito sobre ela tem um livro aqui, Querebetã de Zomaduno, que é do Sérgio Ferretti. Ele pesquisa a Casa das Minas, mas também Marcos Aurélio Luz fala sobre ela, Pierre VG fala sobre Nagotimé. Mas como eu escrevi uma história sobre uma pessoa mesmo, era uma pesquisa biográfica, assim, eu precisava ter uma autorização. E começo a buscar pessoas da família com aquele sobrenome Gezo. Na época foi no Facebook até. Então eu localizei Sergue Gezo. É um descendente dela. Nossa Senhora.
E assim, aí eu me apresentei em francês, o pouco que eu sei, né? Porque desde que eu tive essa experiência em 2012, eu passei a estudar para poder tanto ler como me comunicar, né? É do meu interesse ler os livros em francês. E porque tem muitos livros de africanos que são em francês e inglês, que a gente acaba não tendo acesso. E tendo esse acesso a Sergue Gueso, eu enviei em PDF o livro. O livro no seu boneco inicial. E ele concordou. Agora, o que ele queria que eu acrescentasse é que os iorubás é que tinham ajudado nessa deportação. Aí eu disse, olha, aqui no Brasil a gente não trabalha nessa perspectiva de colocar, de fomentar essa disputa, essas guerras, né? Esses sentimentos. A gente tenta desconstruí-los. Aí ele aceitou e disse que era aquilo mesmo, ele me autorizou. Ainda hoje nós temos amizade, ele voltou para o Benin, porque na época ele morava em Paris, eles têm muito esse trânsito, Europa, Benin. Ele voltou, atualmente ele constitui grupos turísticos, levando para o portal dos não retornados, porque esse portal fica no Benin, onde tem no dia 2 de janeiro, tem todo um culto ao Vodun, aos Voduns. Os grupos vão para a beira da praia, onde tem. Depois procura Portal dos Não Retornados. Porque quando era onde tinha a árvore que dava voltas, acreditava-se que jamais teria retorno aquelas pessoas que saíram, né, que foram traficadas. Então, houve esse grande portal. Só que eles retornaram. Muitos retornaram. Hoje tem essa festa, que é o culto Vodun aos retornados. Eles tocam na beira da praia, é bem interessante. Mas ele tem Eu algum tenho cargo desejo. ainda, Patrícia? Ele tem algum cargo ainda, por mais que seja simbólico, por ser descendente de uma monarquia, de um rei, né? Boa pergunta. Eles não têm o poder decisório, porque é república democrática. Atualmente é república democrática. É presidenciável. Mas eles têm vez e voz nos conselhos de anciões. São respeitados pelos seus ancestrais. Né? Então, eles sempre estão dialogando com as decisões. Foi o que eu observei. Né? É como a gente teve agora, bem recente, 2018, o príncipe, o Oni de Leifé. Acredito que vocês acompanharam. Ele não tem poder assim administrativo, político-administrativo, mas ele tem o poder espiritual pela sua ancestralidade. Ele, é como se ele fosse o Papa. Então, ele decretou a Bahia como Salvador, a capital iorubana nas Américas. E isso passou nos jornais, só não passou muito no Ceará, né? Uhum. Então, ele veio para o Rio, veio para Rio, Minas Gerais e na Bahia. Foi assim, bem impactante essa presença dele. Ele é rei em lei e fé. Né? Uhum. Então, está sentado na cadeira que foi de Odudua. Tudo isso é história. Só que algumas pessoas, por não ter esse conhecimento, elas vão achar que é coisa do demônio. Né? Então, eles têm esse poder espiritual e dentro da ancestralidade são respeitados. Né? Patrícia, exatamente isso que eu queria perguntar. Muito da história africana, dos negros africanos que vieram para o Brasil, ela se funde muito com a questão espiritual, com a espiritualidade, não é isso? Dessa história do seu livro, você identifica alguma coisa que hoje, né, é cultuado na Umbanda ou é cultuado nessas religiões de matriz africana, que converge, que veio dessa rainha, que veio dessa história, que é oriundo disso? Na verdade, o nosso culto ele é ancestral. As pessoas têm que entender isso. Cada um de nós tem o seu ancestral. No meu caso, minha ancestral é minha avó, minha bisavó, minha tataravó. Eu convivi com minha avó, minha bisavó, tanto paterna quanto materna.
O meu próprio nome é Patrícia, porque o nome do meu avô era Patrício, bisavô Patrício. Então, tem uma linhagem ancestral. Nagotim tem a sua linhagem ancestral do culto a Zomaduno. Zomaduno é aquela ancestral que protege aquela família. Como nas famílias orientais, tem fênix, né? Tem uma proteção de um ancestral maior que é cultuado na família e que nós, o que fazemos aqui no planeta Terra, damos satisfação à memória deles. Então, o culto africano e o culto afro-brasileiro, ele tem essa diretriz, essa filosofia. Então, o culto ancestral é isso, é o manter vivo a memória. Quando eu digo que aquela memória é do demônio, eu estou desvalorizando, desrespeitando toda uma memória de um povo, de uma pessoa, né? Por isso, as pessoas estão muito adoecidas, elas não conseguem nem compreender o que é. Quando eu vou para um terreiro, encontro Tupinambá, na verdade, eu encontro a ancestralidade do povo Tupinambá. O culto, a aldeia Tupinambá está ali naquele terreiro, né? Então, as pessoas, nós, de forma geral, precisamos compreender essa boniteza, porque é uma boniteza de eu estar aqui, mas o meu ancestral, mesmo tendo morrido, no caso morrido, ele está ligado a mim. Ele está me protegendo, me orientando. Isso é lindo, isso não é coisa do mal, não. Aí, Patrícia, me diz uma coisa. Aí a Agotime, ela veio escravizada, ela foi escravizada, ela primeiro foi para Salvador, né, para Itaparica, né? Sim. Foi para Itaparica, depois foi bater em São Luís do Maranhão, não é isso? Sim. Lá recebendo o nome de Maria Jesuína. Como foi isso? Ela trabalhou como escrava, ela na verdade, ela veio para cá, mas ela teve algumas regalias por ter sido rainha. Como foi a vida dela aqui no Brasil, em São Luís? Olha, eu sou bem sincera em dizer que eu preciso ler mais profundamente. Eu sei que ela chegou até Itaparica. Em Itaparica havia movimentos, né? Maria Filipa era de Itaparica. Para quem não sabe, Maria Filipa é uma grande mulher que lutou na linha de frente pela independência de Itaparica. E ela com um grupo de mulheres, passou cansação no corpo e matou os invasores. Elas nuas na beira da praia e aqueles invasores, né? Os colonizadores, quando viram aquelas mulheres nuas, foram lá atacá-las. Só que elas já estavam preparadas. Então, Nagotim se aliou a essas mulheres. Para ela não se perceber, não ser localizada, ela trocou o nome, porque era comum trocar o nome, principalmente por santos católicos, né? Sim. Dizem que era Maria Mineira Naê. Maria Mineira Naê. Maria, por causa do nome católico, Naê, porque é o cargo dela dentro do Daomé, Naê, Inaê, que quer dizer rainha, e mineira, porque ela é do povo Miná. Ela foi bem inteligente, né? Maria Mineira Naê. Por isso que a Beija-Flor de Nilópolis, em 2011, ela traz o samba, ela trouxe a rainha para a avenida. Então, esse debate ele já está sendo feito. Mas o Mina, eu pensava, Patrícia, que Mina era uma referência, por exemplo, que na época a Mina se referia ao negro Mina, né? Que era da região, os negros que da região de São Jorge de Mina, no Guiné, né? Que era um grande porto de escravidão, né? Que eram negros, lá que se concentravam os negros de Togo, Benin, Nigéria, né? Que eram conhecidos como negros Minas Jeje, né? O Mina Nagôs, correto? Tá correto afirmar? Mas Mina é o povo Mina.
Que quando se organiza naquele entreposto, acaba ficando com esse nome. Mas que tanto é que no Maranhão o culto é Mina Jeje, porque ela é Jeje, Fon, povo Fon. Mas quando eu estive no Benin, tinha uma professora brasileira lá 2 anos e meio, a Isabel Aguiar. Ela dava aula de língua portuguesa para estrangeiros. Então eu pude interagir bastante com ela, falando o português brasileiro, né? E ela falava que tinha a língua Fon, Fon, língua Miná. Ela dizia Miná. Porque na hora que ela ia para o supermercado comprar coisas, quando você falava aquela língua, a língua da pessoa que estava vendendo, aí você tinha mais desconto. Mas, Patrícia, ela é verdade, é correto afirmar que a Nagonité, ou Maria Jesuína, ou Maria Mina, né? Ela é uma das fundadoras, ou participou da fundação do que hoje é a religião chamada Tambor de Mina? Ela trouxe o culto, na verdade, ela fundou a Casa das Minas. Né? E dali, apesar de que as senhoras, eu tenho um documentário que grava as senhoras, né, as últimas mulheres. Ela dizia que dali não tinha sido fundada nenhuma casa. Só que nós sabemos que no Maranhão tem 2.000 casas de tambor de mina, mais Isso de 2.000 casas. essencialmente matriarcais, né? As mulheres realmente têm uma importância muito maior. Dominam muito o tambor de mina, é algo muito bonito. Dessa ancestralidade matriarcal, do poder da mulher. Mas o tambor de mina, aí para falar teria que ter mais propriedade. Eu não considero que eu tenha. O tambor, a Casa das Minas toca o jeje, Minas Jeje, como a nossa própria Alcione fala, Minas Jeje, né? Ela canta nas suas músicas isso. Mas tem as casas do culto do tambor de mina. Tambor de mina e Casa das Minas. Porque essa Casa das Minas, talvez, aí precisaria aprofundar a pesquisa, talvez seja por causa disso, mina, do povo minar. Assim, a gente fez aqui um apanhadozinho, tá, Patrícia? Aí você corre se estiver errado, né? Segundo, por exemplo, Pierre Verger, né, a Casa das Minas, né, foi fundada por Maria Jesuína, na verdade era a rainha Nagotimé, que essa Casa de Minas cultua só o voodoo jeje, né, que é justamente essa herança que ela trouxe de Daomé. Mas, na verdade, já existia alguma coisa de tambor de mina, mas é na casa de Nagô, né? Que aí eles tocam tanto cultuam os voodoos, como eles cultuam também os orixás, coisas que na casa de Minas não cultua, né? Então, segundo esse apanhadozinho histórico aqui que a nossa produção colocou pra gente. Se tiver errado, eles que fizeram. Mas aí foi o apanhado que eles fizeram. Que, na verdade, realmente você tá certa. Nagotimé, o Maria Jesuína não fundou o tambor de Minas, mas fundou a Casa de Minas, que honrou o voodoo jeje, né, em sua essência mais pura. Porque o tambor de Minas, dentro da casa de Nagô, que já era cultuado, ele misturava um pouco os voodoos, como já tinham tido contato com outros negros de outras nações, já também cultuavam orixás. Né? Assim, foi o que a gente pegou no apanhado aqui. E assim, eu acredito que seja assim como foi falado, né? Pierre Verger, no seu livro Fluxo e Refluxo, ele fala sobre essas questões, né? Porque ele vem pesquisando a rainha nas suas idas e vindas, né? Nesse fluxo e refluxo, como o próprio título traz, que foi a tese dele em Sorbonne. Ele pesquisou mais de 40 anos, muito tempo. Então ele vem localizando essa rainha até que ele chega no Maranhão e a encontra. Vamos dizer que ele praticamente jogou a luz para localizá-la. Né? E a partir daí vieram os outros pesquisadores.
Sérgio Ferretti, ele compara os voduns que as dançantes trabalham com personagens da realeza no Daomé. Tem uma tabela, né, que ele diz assim, Bezoim, aí elas vinham trazendo um nome parecido. Ele faz a comparação, mostrando que ali são os ancestrais que naquele período histórico viveram no Daomé. Eu não sei se na pesquisa vocês encontraram, a Unesco tombou como Patrimônio Sim. Imaterial da Humanidade a partir de um encontro, tem um documento da Unesco, que lideranças religiosas do Benin vieram e quando chegaram lá, decretaram realmente aqui é o nosso próprio culto acontecendo. Então, ela trabalhou bem fortemente para deixar aqui a marca registrada de que ela viveu, de que ela lutou, de que ela consolidou o reino do seu filho Gueso, querido, aqui do outro lado do mar. Patrícia, agora eu tenho uma pergunta que eu vou fazer para você, bem polêmica e capciosa. Tá? Mas fica à vontade aí para dizer que não prefere não responder. Vamos lá. Quando a Gotime chegou no Brasil, ela ganhou o nome, né, de Maria Jesuína ou Maria Mineira. Não é isso? Sim. Maria de Mineira. E ela era mãe de um príncipe chamado Príncipe Gueso, né? Algumas pessoas mais antigas dizem que, na verdade, essa Maria Mineira é Mãe Maria Preta Velha, que baixa nos terreiros de Umbanda, que ela mesmo, sem conhecer o seu livro, diz que o filho dela é Príncipe Gerson, que, na verdade, teria sido uma versão, porque os escravos não sabiam dizer Gueso e falavam Geso, e ficou Geso Gerson. Apesar de que essa é muita coincidência, né? E a gente não pode afirmar isso cientificamente, mas você acha que seria possível? É bem instigante pensar sobre isso. Eu nunca tinha pensado sobre isso. Porque em muitas casas há relatos, né? Que Mãe Maria, Mãe Maria Conga, né? Que é uma preta velha muito afamada dentro do culto da Umbanda, né? Sim. Ela mesmo fala em suas aparições nos terreiros, né? Ela diz que é mãe de Príncipe Gerson e Príncipe Gerson diz que é filho de Mãe Maria, né? E é muita coincidência ser Príncipe Gerson, e se você olhar a escrita Gueso, é Geso. E tem pontos, inclusive, que ela é Maria Mineira, ela vem chegando e vem girando. É a Maria Mineira, ela vem chegando e retirando o azar dos filhos teus. O que você acha disso? Olha, isso daí deve ser aprofundado, porque... Vamos fazer um hino, Patrícia? Vamos. E, assim, Mãe Maria, ela é, como você mesmo está dizendo, ela é bem viva e atuante dentro dos terreiros. E Nego Gesso, ele é um caboclo que se diz do Maranhão e ele diz nego que fala Nagô, nego da Costa Rica, que é essa Costa da Mina. Sim. Poderia ser Costa da Rica em Costa Rica, só que ele diz que fala Nagô. Exatamente. Que ele é neto de Babalaô. Neto, às vezes diz que é filho de Babalaô. Então, Nego Gesso diz essa narrativa, dizendo de onde ele veio, né? Mas Maria Mineira Naê, ela é do povo Fon, Euefon. Então, assim, mas chegando aqui... Né? São coincidências que a gente pode se aprofundar depois, né, Matheus? Mas são muitas mas olha, né? eu gostei muito e eu quero fazer só um merchan aqui, uma divulgação. Pode ficar à vontade. Eu tenho esse livro que fala de Mãe Maria. Ó. No início, fala de ancestral, para as pessoas compreenderem o que é ancestral. E logo no início ela canta Mãe Maria, lavadeira de aiá, vai lavar saia de renda, não é dela, é de Iemanjá. Mas
Porque também tem terreiros que vai cantar Mãe Maria, Mãe Cambinda, Lavadeira de Aiá. Então, a gente vai ter que, assim, fazer um apanhado dos pontos de Umbanda para saber esses que falam de Mina Nagô, Mina Jeje, porque dá um bom estudo, viu? Agora, o que eu Dá penso também, Patrícia, que eu verifico até de fatos históricos e que se mesclam com a questão de cultura e de espiritualidade, é que muita coisa ela vai, como a história é muito dinâmica, muita coisa vai acontecendo, se mescla, se funde ali, dois personagens acabam se tornando basicamente um dentro daquela importância. Então, a simbologia às vezes é mais importante do que o que aconteceu de fato ali, né? O que aquilo simbolicamente nos representa, nos traz culturalmente, nos traz espiritualmente. Mas eu queria te perguntar uma coisa, a gente está encerrando, eu acredito que tem alguns minutos ainda, Passa rápido. infelizmente, Quando o papo é bom, Patrícia, ó, infelizmente. passa voando. Mas eu queria te perguntar uma coisa, o que é que você pode falar, se você tiver que nos contar um saldo para a cultura, um saldo para a espiritualidade, um saldo para a nossa história brasileira, um saldo para a nossa herança brasileira que essa rainha deixou para a gente, qual seria? Né? Qual o legado maior que ela nos deixou de ensinamento cultural, espiritual, de herança, que a gente pode dizer, nossa, isso aí realmente não seríamos assim se não fosse ela. Nagothime, como outras mulheres africanas que vieram nessa diáspora, e aqui a gente está falando de Nagothime, ela nos mostrou como transformar a violência em luta e em resiliência. Essa palavra é muito utilizada nas escolas, resiliência. E dá como se ela fosse uma teoria europeia. Mas a gente estudando sobre Nagothime vai ver a resiliência que essa mulher teve de ser acusada injustamente, ser traficada, ficar sem seu filho, e aqui ela transformou tudo isso em luta, em história e em memória. E nós estamos hoje aqui falando sobre ela. Né? Eu, assim, quando eu falo dessa rainha, eu me emociono demais. Eu acredito que eu tenho uma ligação com ela, ancestral, porque eu fiz o mesmo caminho dela. Quando eu voltei do Benin, eu fui para a Bahia, porque eu precisava sentir tudo aquilo que eu tinha vivido lá. E na Bahia, eu reencontrei essa sensação. Mas eu fui mais além, eu fui para o recôncavo, porque Nagothime fez esse caminho. Ela veio para Itaparica, depois para o Recôncavo Baiano. Como uma ancestralidade se liga à outra. Isso é muito profundo. E ela queria ser ouvida, a história dela precisava ser contada. E muitas, como a Mãe Maria, está querendo que conte a história dela, diga quem ela é, através de cânticos. Então, Nagothime ela é um símbolo de poder feminino, de luta e organização, porque ela teve apoio e teve proteção. Quando lá em Cachoeira começaram a dizer alguém está te procurando, eles a protegeram, que é a sororidade, que está o conceito que as pessoas estão falando na contemporaneidade. A sororidade naquele período já existia. Aquele grupo de mulheres a protegeu quando souberam, porque eles tinham comunicação, né, de quem vinha do continente africano. Compravam obis, compravam orobôs, comprava produtos que vinham da costa da mina. Então, alguém está te procurando. E a protegeram e a deslocaram para o Maranhão para protegê-la e garantir a vida dela. Ainda hoje, Cachoeira é assim. Eu já sou iniciada lá faz 7 anos, mais 2 anos que eu vou, né? Então já tenho um período aí de tempo. Quando eu chego na praça,
chego de Salvador e vou para Cachoeira para pegar um transporte para minha mãe de santo. Eu digo, eu gostaria de ir para a casa da mãe Lúcia, se nós não sabemos quem é. Você está falando com a mãe de santo e ela diz que não é mãe de santo. Está falando com Dona Dalva do Samba e ela diz que não sabe quem é. É uma forma de sororidade, é uma forma de proteger aquelas mulheres que são assediadas, que são por várias formas, né? Então, nós precisamos nos proteger, nos cuidar, nos acolher. Esse período de pandemia foi muito salutar para a gente aprender a fazer essas relações de proteção. E que na Agotime já trouxe para a gente, nesse passado, que não está tão longe, né? Perfeito, perfeito. Eu acho que a gente assim encerra muito bem. Patrícia, muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço. É um amor, um amor. Agotime. Muito bom, reconectamos total. Então, Patrícia, muito obrigado. O programa é seu. Você fica à vontade para voltar quando quiser, tá? Então, você é mais uma reconectada que se reconectou com a gente com louvor. Muito obrigado. Olha aí as coisas da batata. Então, Patrícia, muito obrigado. Obrigado a você que esteve com a gente até agora assistindo aqui o Reconnect, mais um Reconnect. Lembrando que a gente está num horário diferente. A gente mudou de horário recentemente para a 4ª temporada. O nosso programa era às 8 horas da noite, agora a gente está às 22 horas da quinta-feira. Programa inédito. Toda quinta-feira, às 22 horas, do programa inédito. Se não der tempo, se você não teve como assistir, a gente reapresenta o programa da quinta-feira no domingo, às 15h30. Então, não deu para assistir na TV? Não tem problema. Vai no nosso canal do YouTube, que vai aparecer aqui. O Léo Cazumba, nosso editor, vai colocar nossas redes sociais. E você assiste quando, onde, quantas vezes quiser. Muito obrigado, Patrícia. Muito obrigado, Roberto. Eu que agradeço. Muito obrigado. Maravilhoso. Patrícia, se você quiser encerrar cantando alguma música ou falando alguma coisa, fique à vontade, o espaço é seu. O espaço é seu. Eu quero dizer que vocês podem falar comigo pelo Instagram, pelo direct, para conhecer mais sobre Nagotime. Eu tenho um artigo que é a Rainha e o Tambor, elementos fundantes das religiões de matriz africana no currículo escolar, que eu debato essa questão. Todo mundo conhece Princesa Isabel, conhece a Rainha Elizabeth, mas quando fala de Rainha Nagotime, as pessoas não conhecem. E elas são rainhas, têm um legado histórico. Como está falando sobre isso? Como está conhecendo? Eu quero finalizar. O livro é bilíngue, não falei sobre isso. O livro é bilíngue. Por quê? Para ele circular na área francófona, que o Benin é francófono. Eu fui bem audaciosa, né? Mas eu sigo os passos dos meus ancestrais. Elas são audaciosas. Ó, se você quer... Patrícia, fala aí. Quem quiser adquirir o teu livro, como é que faz? Olha, pode falar diretamente comigo, porque eu transformei minha casa numa biblioteca. Deixa eu fazer aqui a divulgação. Eu transformei numa biblioteca, porque nós sabemos que esses livros aqui em Fortaleza, no Ceará, são difíceis de acessar. E são caros também, né? Assim, para quem não trabalha, quem é estudante. Então, eu, nessa pandemia, um projeto que era para minha aposentadoria, puxei para agora. Né? Em agosto, eu inaugurei a biblioteca Adjoquê Livros e Histórias e Encantos. Então, estou recebendo uma pessoa, 2 pessoas, a gente dialoga sobre os livros e a pessoa pode fazer sua pesquisa. Iremos, viu, Patrícia? Iremos. Me visitar. Eu quero um exemplar autografado. Eu quero um exemplar autografado. Gente, encerra. Muito obrigado, Patrícia. Muito obrigado, Roberto, meu companheiro. Saudade. Lembrando que a gente está gravando aqui pelos meios digitais, que a gente está mantendo o distanciamento, obedecendo todas as normas de segurança. Então, muito obrigado a você que esteve com a gente até agora e até mais um Reconnect na semana que vem. Aguarda aí que tem muito mais Reconnect na 4ª temporada. Beijão, até a próxima. Um beijo, gratidão.